Diz assim a palavra de Deus, Romanos 16, de 1 a 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodiano. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Está certo. Irmãos, muitos de nós, quando nos deparamos com certas porções das Escrituras, achamos encontrar uma parte do livro sagrado que nada vem a nos dizer, ou que nenhuma aplicação tem para nós. Com isso, subestimamos, por achar que nada de especial encontraremos. Por exemplo, o que podemos aprender com as genealogias? O que podemos aprender com as saudações finais dos escritos apostólicos? A resposta precipitada, minha e sua, seria: nada, a não ser uma lista extensa de nomes estranhos e diferentes. Trifena, Trifosa, Crisóstomos, meus irmãos, o boca de ouro, o pregador dos tempos primitivos. Uma certa vez, lendo essa passagem de Romanos 16, disse: eu acho que muitos, mesmo dentre aqueles que aparentam ser homens bons, piedosos, estudantes das Escrituras, passam correndo por essa passagem, por considerá-la supérflua. Mas ele diz: um bom garimpeiro sempre atenta, ou sempre está atento, cuidadosamente aos mínimos fragmentos, ou fragmentos, para ver se é possível, a partir deles, encontrar um grande tesouro. Brunis, um grande estudioso de Romanos, diz
o capítulo 16 de Romanos é um dos capítulos que mais nos instrui e um dos que mais nos ensina. Porque é um dos capítulos que ensinam ou que estimula os relacionamentos pessoais na igreja. Toda a Escritura, irmãos, já foi uma verdade defendida por Paulo. É inspirada e apta para o ensino, inclusive a que acabamos de ler. Então temos condições de aprender com esses nomes, com essas saudações e com essas recomendações paulinas. Mas a pergunta é: o que aprendemos? A primeira verdade que aprendemos é que a Igreja de Cristo é caracterizada por recomendações legítimas. Recomendo-vos a nossa irmã Fé, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vier a precisar de vocês. Irmãos, Paulo começa fazendo uma recomendação. E as recomendações nos tempos primitivos, ou melhor, as chamadas cartas de recomendações, eram documentos antigos, legítimos, usados pela igreja para recomendar os irmãos quando chegassem em outra localidade ou em outra igreja. E isso dava àqueles irmãos não só uma recomendação legítima, bem como legitimidade para ser recebido como um santo da Igreja de Cristo. É bem provável que essa irmã chamada Febe tenha recebido a incumbência de levar a carta pessoalmente e entregar à Igreja de Roma. Pode ser também que o destino dela a Roma, ou a ida dela a Roma, tenha sido motivada por outras questões pessoais. E Paulo, aproveitando o ensejo, dá a carta a essa irmã para que ela entregue. E ela deve levar essa carta consigo, bem como uma carta de recomendação. Olha, essa irmã está em comunhão com a igreja, é serva de Cristo, tem servido aos santos e tem servido a Deus numa igreja local. E essas cartas, irmãos, serviam para proteger as igrejas dos pseudos cristãos, ou dos cristãos nominais, ou dos charlatões que não tinham compromisso com as igrejas e iam bater as portas das igrejas de Cristo, pedir abrigo, e os irmãos deveriam tomar cuidado para que não hospedassem em suas casas pessoas que não faziam parte da igreja de Cristo Jesus, ou não tinham recomendação legítima de nenhuma igreja. E Paulo começa dando recomendações legítimas a essa irmã. E a primeira que ele diz é: essa irmã serve a Deus numa igreja local. Recomendo-vos a nossa irmã Fé, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor. A chamar, irmãos, ou ao chamar essa irmã de serva da igreja de Cencreia, Paulo provavelmente quer dizer a mim e a você que essa irmã ocupava uma posição estável na igreja, realizava uma função definitiva na igreja e servia à igreja de Cristo como alguém que foi alcançada pelo Evangelho. E o termo utilizado por Paulo é diácono, ou diácono no feminino. E aí alguns, pegando esse termo, levantam a possibilidade de que essa irmã é uma diaconisa. O texto não está dizendo nada. E nem o Novo Testamento diz que devemos ordenar diaconisa ao ministério. O que é verdade aqui é que essa irmã servia a Deus numa igreja local. E ela servia a Deus
conforme a vocação que todos nós somos chamados a servir, ou melhor, ser diácono um dos outros. E essa irmã estava não somente em comunhão com Deus, mas em comunhão com uma igreja local, que servia aos outros, servia aos santos. E Cencreia era uma igreja que ficava próxima ao porto de Corinto. E essa irmã estava lá, servindo a Deus, de forma legítima, de forma correta, de forma ordeira. E deveria ser recebida pela igreja de Roma de forma legítima. Mas de que forma, Paulo? Como convém a santos. Irmãos, isso é muito importante para nós que estamos vivendo hoje, com um trânsito religioso intenso. As pessoas estão aqui e acolá, ou quando convém estão aqui, quando não convém estão ali. E elas chegam às igrejas de Cristo, primeiro, sem recomendação legítima. Segundo, são recebidas sem recomendação legítima. O que hoje estão interessados nesse universo, nesse trânsito religioso, onde eu e você viramos cifras, valores, números, as pessoas não estão preocupadas de onde nós viemos, como nos portávamos, ou por que saímos, ou de onde estamos vindo, de que forma estamos vindo, ou como deixamos as pessoas lá. E são recebidas, e são abraçadas, acolhidas na transferência de problemas para as igrejas locais ou para as igrejas de Cristo. Essa irmã Febe, cujo nome significa radiante, e é um nome que se aplicava também à deusa Diana, deusa dos Efésios, estava brilhando, mas não porque tinha um nome que significava brilho, radiação, mas essa irmã estava numa igreja local, refletindo através das suas atitudes e da sua vida o caráter de Cristo Jesus. Amém. A conversão do Evangelho de Cristo Jesus. E o seu nome, embora ligado ao paganismo, era só um pseudônimo. Ela, na verdade, estava ligada a Cristo. Amém. E deveria ser recebida como uma santa. Uma mulher que saiu de uma igreja, está indo a Roma, não porque está fugindo de problema que deixou na igreja local, mas é porque tem uma visita e algo a fazer a Roma, e deve ser recebida como uma santa. Amém. Como uma mulher que sai do lugar, está em plena comunhão com a igreja de Cristo e com todos. Amém. Segunda verdade que Paulo diz, ela tem sido protetora de muitos. Verso de número 2. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo, de que vós, ou de que vier a precisar de vós, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Irmãos, quem não aprendeu a servir aos outros numa igreja onde Deus o colocou, não vai aprender a servir mais em lugar algum. Em lugar algum. Essa irmã era protetora de muito, inclusive do apóstolo Paulo. A palavra protetora também pode ser traduzida como ajudadora, benfeitora. E esse termo era um termo designado ou dado a uma pessoa que tinha um encargo de cuidar de um estrangeiro, de dar proteção e benfeitoria a um estrangeiro. E isso envolvia recursos, posses, bens. É ser protetora em todos os sentidos. É dar abrigo e proteção em todos os sentidos.
Isso mostra que não só a vida dela estava compromissada com o reino de Deus, mas os seus bens, as suas posses e o que ela possuía. Era tudo dedicado ao reino. Ou se dos seus recursos precisassem, estavam sempre dispostos ou dispostos a proteger a muitos, inclusive Paulo. Inclusive Paulo. E essa é uma mulher, irmãos, que mostra que ela não se apegava ou não estava apegada às coisas ou que as pessoas poderiam lhe oferecer, mas era uma mulher que estava pronta a oferecer, a ajudar, a fazer o bem, a dar suporte, a dar abrigo, e Paulo vai dizer, e ela faz isso a muitos, inclusive a mim, a muitos. E aí Paulo diz, agora recebam, ou recebam ela vocês, recebam essa irmã, com toda a dignidade que convém a um santo, A igreja de Roma deveria abraçar os braços, para essa irmã legítima, para uma crente sincera, legítima. E a palavra traduzida aqui por ajudar é, vocês vão auxiliar, vocês vão assistir, vocês vão dar sustento. Chegou a hora de Febe, que há muito serviu, ser servida. Chegou a hora de quem aprendeu a servir, também colher os frutos do seu serviço na igreja de Cristo. Ela vai ser agora protegida, recebida. E sabe de que forma? Como convém receber um santo? Como convém receber um membro da igreja de Cristo? Como convém receber um irmão que está ligado ao mesmo corpo que vocês? Desfrutam da mesma verdade, da mesma fé, está em plena comunhão com vocês. É dessa forma que vocês vão receber. E essa irmã chegaria lá, irmãos, com uma carta de recomendação, ou com recomendações legítimas. Assim somos nós, irmãos. Devemos sair pelas portas da frente, e não pelas portas dos fundos. Amém. Devemos chegar aonde quer que estejamos, bem recomendados pela igreja de Cristo, como filhos da luz, como santos no Senhor, como alguém que não estava numa igreja dando trabalho, mas estava ajudando quem trabalhava. Amém. Estava dando suporte, auxiliando naquilo que era possível a ela, ou aquilo que estava disponível a ela ajudar. Ela estava dando suporte, pronta para fazer isso. E assim deve ser eu e você. Eu e você. Não é o fato de sermos transferidos para outro local que devemos desprezar a recomendação dos membros da igreja de Cristo. Fulano é crente, recebam no Senhor. Fulano saiu daqui não porque deixou o problema, é porque é melhor estar lá do que estar vindo aqui. E ouvir boas recomendações. É como alguém que vai procurar um novo emprego e dá ao empregador listas, a que o novo empregador ligue e procure recomendações suas. Como é que era fulano aí? Só chegava atrasado, só dava trabalho, enrolando, nunca trabalhou. Se você quiser contratar, contrate, mas nós não damos boas recomendações deles. E Paulo diz, essa irmã primeiro é crente, porque está servindo aos santos. Segundo, essa irmã é uma irmã abnegada, porque deu suporte, foi protetora de muitos, inclusive de mim. Terceiro, essa irmã é santa no Senhor. Então a primeira coisa que aprendemos, irmãos, devemos ser bem recomendados pela igreja de Cristo. Bem recomendados. Amém. Segundo ponto, dessa lista enorme de nomes, de relações pessoais, de citações amorosas e calorosas, de nomes diferentes,
distintos, Priscila, Áquila, esses nomes todos. Sabe o que é que isso nos diz? Que apesar de diferentes nomes, diferentes localidades de nascimento, diferentes condições sociais, os crentes formam uma família em Cristo. Amém. O termo irmãos aqui, ou irmãs, citado várias vezes por Paulo, amados, eleitos, aprovados, amigos. Irmãos, é muito mais do que um fundo retórico. É muito mais do que abrir as portas para que a carta seja recebida. A igreja, em um sentido teológico, verdadeiro, é considerada uma família. Uma família. Todos debaixo de um Pai comum. Há um só Pai. Todos debaixo de um só Senhor. Há um só Senhor. Todos unidos por uma só fé. Há uma só fé. Que lutam por um objetivo comum. Priscila e Áquila botaram a cabeça a prêmio por causa da minha própria vida. Não só eu agradeço, mas todas as igrejas dos gentios. Por essa razão, não nos surpreende Paulo chamar a igreja de a própria casa de Deus, Efésios 2,19. Família de Deus. A família da fé, como diz Gálatas 6,10. A descrição dos crentes como filhos adotivos de Deus, Romanos 8. E como servos dispenseiros. E essa família agora é composta de pessoas santas, verso 1. Fé é santa. Uma família onde recebemos por meio de Cristo novos irmãos, novas mães, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor. E igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Uma certa vez, irmão, Jesus estava dentro de uma casa, numa cidade específica, ensinando. E interrompem Cristo em seu ensinamento, dizendo: Jesus, estão lá fora sua mãe e seus irmãos, e querem falar com você. Jesus então faz uma pergunta aos ouvintes e presentes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele mesmo responde dizendo: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses são minha mãe e esses são meus irmãos. A família da fé. Mas uma pergunta: o que marca essa família? O que marca essa família? Primeiro, sua diversidade. Sua diversidade. Olha, veja, Priscila e Áquila, um casal de judeus. Febe, uma irmã da cidade de Corinto, gentia. Maria, ou Miriam, judia. Rufo, judeu. Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, nomes dados a escravos. Todos compondo a família. Haviam pobres, ricos, judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres. Não se sabe ao certo, quando leem os nomes, definir a classe social de cada um. Mas veja, Ampliato era nome dado a escravos. Urbano
Nome de escravo, nome comum. Hermes, só escravo tinha nome de Hermes. Filólogo, Júlia, nome de escravos. Por outro lado, tinha alguns de nobre nascimento. Pelo nome se define. Por exemplo, Aristóbulos. Alguns dizem que era da família dos nobres, família rica de Roma. Segundo alguns estudiosos, era neto de Herodes, o Grande, e amigo do imperador Cláudio. Gente importante, importantíssima na igreja. Narciso, que também está aí, segundo os estudiosos, era um homem rico, poderoso, e que exerceu influência em Cláudio, ou sobre Cláudio. O texto mostra o nome dessas pessoas. E ainda tem um tal de Rufo, verso 13. Que provavelmente era filho de Simão, de Cirene, Marcos 15, 21. O homem que carregou a cruz de Cristo. Filho dele. Uma igreja diversa, com escravos, ricos, judeus, gentios, homens, mulheres, todos compondo o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Mulheres atuantes que trabalham, vejam, Maria, Trifena, Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. O papel importante da mulher no corpo de Cristo. Tudo isso. Mulheres ativas. Mas o que o texto também nos mostra é que, embora houvesse essa diversidade marcante, irmãos, o que marca realmente é que Paulo vai dizer em Gálatas 3:28, que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo nem livres, todos são um em Cristo Jesus. Todos. E o propósito do texto é apontar para essa unidade que se forma da diversidade, e da unidade que tem como fundamento a verdade de que todos estão em Cristo. A unidade que tem como fundamento Cristo. Verso de número 3, veja: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 7: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Verso 9: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Stax. Verso 10: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. A unidade não é fruto, irmãos, do esforço humano. Embora houvesse essa diversidade grande, judeus, gentios, pessoas de nobre nascimento, pessoas vindas da escravidão, pessoas que se tornaram livres, essas pessoas tinham algo em comum, estavam todas em Cristo. As barreiras que haviam foram quebradas em Cristo e se tornaram um só. Como diz Barclay, poderia haver a ocasião de que numa igreja o Senhor sentasse para ouvir o seu próprio escravo pregar. Amém. E ouvia com respeito, com consideração, porque todos estavam em Cristo Jesus. Amém. Era isso que marcava, é isso que marca a igreja. E Paulo utiliza essa linguagem familiar. Irmãos em Cristo, pessoas que estão cooperando, pessoas que estão trabalhando, mulheres ativas, mulheres que dão sustento, mulheres que dão suportes, companheiros de trabalho, companheiros de prisão, companheiros de sofrimento. Mas a pergunta é:
estavam todos lutando por esse objetivo comum. A verdade é porque todos estavam primeiro em Cristo. Foram alcançados pela graça do Evangelho em Cristo. E por isso estavam todos, Paulo vai dizer, desfrutando do mesmo sofrimento, desfrutando da mesma graça, desfrutando da mesma comunhão, desfrutando das mesmas relações pessoais, desfrutando dos mesmos interesses. Estavam todos unidos em Cristo, em volta de Cristo, debaixo daquele que é o único, o cabeça da igreja, o Senhor de todos. O Senhor de todos. E Paulo conclui sua lista mostrando que essa unidade não era, meus irmãos, uma unidade em tese, mas era uma unidade na prática, real. Observe, verso de número 4. Ele disse que Priscila e Áquila arriscaram a vida deles pela vida de Paulo. E Paulo agradece, bem como todas as igrejas dos gentios. Aí Paulo no verso 5 diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, uma comunhão que era em tese se tornava real com a abertura de suas próprias casas, para que todos ali, todos, escravos, livres, ricos e pobres, se reunissem ali em volta de Cristo e de sua palavra, para adorar a Deus. Nós não tínhamos, como temos hoje, a nossa casa e o nosso local de adoração. Eram igrejas lares, e todas as casas estavam com as portas abertas para receber a todos aqueles que pela graça de Deus em Cristo estavam sendo chamados. E Paulo aprofunda mais essa comunhão e essa unidade que é em tese ou é espiritual, porque estamos ligados ao corpo espiritual de Cristo, e ele quer que isso seja real e mostra que isso está sendo real quando ele diz: saudai uns aos outros com ósculo santo. Era o beijo na face, o beijo no rosto, era o símbolo visível dessa comunhão que era em tese ou era espiritual em Cristo Jesus. Os irmãos estavam lutando ou brigando, na verdade, sendo diligentes para que o vínculo da paz se tornasse invisível. E Paulo diz: saudai uns aos outros com o ósculo santo. É lógico que para nós o ósculo é anticultural, mas nós latinos gostamos do abraço. Os europeus gostam do aperto de mão. Ou seja, aquilo que é em Cristo deve se tornar visível entre nós. E Paulo diz: Priscila e Áquila abriram as portas das suas próprias casas, e muitos outros. Saudai a todos eles. Ele diz: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e seu irmão Lincos, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai a todos, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Era uma comunhão real, palpável, visível. Era uma unidade na diversidade. Eram ricos, pobres, judeus, gentios, mas todos um só em Cristo Jesus. Todos. Terceira verdade: a igreja, irmãos, é caracterizada pela mútua cooperação. Mútua cooperação. Em todas as cartas escritas por Paulo e endereçadas às igrejas, sempre no fim delas, ou de todas elas, ou até mesmo no meio delas, é citado o nome de cooperadores. Ele cita Timóteo, ele cita Epáfras, ele cita uma lista intensa ou extensa de irmãos que são abnegados, que estão cheios do amor de Cristo e que estão arriscando as próprias vidas pela causa de Cristo.
Os irmãos sabem que levar uma carta de uma região a outra era arriscadíssimo. E esses irmãos estavam arriscando a própria vida para que os irmãos de lá recebessem as instruções de cá. Amém. E essas cartas eram cartas não só de igrejas locais ou a igrejas locais. Algumas eram cartas circulares. Uma carta que permanecia aqui, depois teria que ir para o lado de lá. E Paulo cita esses irmãos, mas cita-os como trabalhadores, cooperadores do Evangelho. Aqui também não há diferente, ou não é diferente. Tem mulheres, tem homens, todos trabalhando, cooperando. Aqui há um número grande, irmãos, de pessoas que estão trabalhando em prol do reino de Deus. Amém. Não é em prol do seu reino pessoal ou do reino de Paulo. Vejam o verso 3. Saudai Priscila e Áquila, primeiro, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Verso 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Stax. 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Há trabalho para todos. Para todos. Ninguém fica desempregado no corpo de Cristo. Amém. Há serviço para todo mundo. E os verbos cooperar, que também pode ser traduzido como trabalhar, mostra que essas pessoas tinham as mãos dispostas. A vida, seus bens, seus lares, seu tempo, tudo disposto, ou tudo entregue ao benefício do corpo, da igreja de Cristo. E sabe o que mais me chama a atenção no texto? É que a cooperação deles era uma cooperação digna do Evangelho. Digna. Digna. Verso 3. Verso 4. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas vejo o benefício em todas as igrejas, mas também em todas as igrejas dos gentios. Sabe o que significa aqui, irmãos? Arriscar a própria cabeça? O termo lá é colocar a cabeça debaixo da guilhotina, ou entregar a cabeça para ser cortada. E isso Paulo vai dizer, foi em prol da minha vida. E aí entende-se, lendo Atos, que foi naquela ocasião em que houve um grande tumulto em Éfeso, porque Paulo trouxe prejuízo por causa da pregação do Evangelho ao templo da deusa Diana. E aí Priscila e Áquila socorrem Paulo e se arrisca pela vida de Paulo para que Paulo não seja tomado por aquela turma, por aquela multidão. E aquilo Paulo disse que trouxe não só benefício à vida dele, mas a todas as igrejas dos gentios, porque ele continuou a sua jornada missionária. E o nome desse casal é citado em várias passagens da Escritura. 1 aos Coríntios, 2 a Timóteo, Lucas o cita em Atos. Foi um casal que ensinou o próprio pregador Apolo, ensinou a ele o caminho mais corretamente do Evangelho, instruiu aquele homem. Irmão, era um casal frutífero da obra de Deus. Mas sabe o que o texto diz? Eles foram além, arriscaram a própria vida. A própria vida. Isso foi um serviço que trouxe benefício a mim e à igreja do Senhor. E essa lealdade autossacrificadora desse casal fez com que a igreja também fosse edificada. Todas as igrejas dos gentios agradeciam a Deus por aquele casal. Irmãos, nós só temos condições, isso é verdade, ninguém tem condições de pé sim, de
de entregar a própria vida pela causa do Evangelho, ninguém tem condições de pensar. A não ser que primeiro tenha sido alcançado pelo amor de Cristo. Amém. Segundo, a não ser que primeiro ou segundo, e seja com amor, com o coração cheio do amor de Cristo. Amém. Só isso é capaz de fazer. Ou só isso é capaz de nos mover abnegadamente ao serviço. O amor. Por isso Paulo diz: olha, se vocês fizerem tudo, falarem a língua dos anjos, se vocês derem a vida de vocês, se vocês fizerem tudo, se não tiver amor, será como um metal que soa ou como um sino que tinha. Esses irmãos, Prisca, como diz Lucas, e aqui diz Priscila, e Áquila. Priscila era a esposa e Áquila era o marido. Estavam trabalhando intensamente pela causa do Evangelho, porque primeiro foram alcançados por Deus em Cristo, e segundo, estavam com o coração cheio do amor de Cristo. Cheio. E por conta disso estavam não só abrindo as portas das suas casas, mas muito mais do que isso, arriscando a própria vida pelo benefício do Evangelho, deixando gastar-se, doando-se, para que a causa do Evangelho continuasse firme no mundo antigo. Firme. E Paulo diz: não só eu agradeço a esses irmãos, mas todas as igrejas dos gentios. Não só eu. Veja o versículo de número 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Muito. O texto diz que essa irmã trabalhou arduamente. Trabalhou de maneira esforçada. Mas o mais interessante é que ela trabalhou por vós. Por vós. Deixou-se gastar por vós. Por vocês. E não é diferente com Urbano, do verso 9, que é nosso cooperador. Não é diferente com Trifena e Trifosa. Não é diferente com Pérside. Todos trabalhavam no Senhor. Ou seja, Paulo diz: eu não fiz nada sozinho. Todos nós, irmãos, devemos cooperar mutuamente. Todas as partes devem ajudar, trabalhar, para a edificação do todo, como diz Paulo em Efésios. São homens e mulheres trabalhando, se esforçando em prol de um bem comum. Todos os lugares, irmãos, todos eles ligados a Cristo. Então, a todos aí, mulheres e homens, todos trabalhando. E quarto ponto, irmãos, a igreja é caracterizada por relacionamentos saudáveis e afetuosos. Saudáveis. A igreja de Cristo não é caracterizada por intrigas, por partidos, por divisões, por igreja rica, por igreja pobre. Nada disso. Isso são critérios humanos. A igreja é caracterizada por, primeiro, são santos, são irmãos, são eleitos, são amados, são aprovados em Cristo, são cooperadores, são trabalhadores. É isso. E são relacionamentos onde existem calor. Saudai uns aos outros com ósculo santo. A igreja é lugar de novas mães, novos irmãos, como já disse. E devemos ser capazes de reconhecer isso. Isso. Verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, primeiro convertido na Ásia, um irmão amado por Paulo.
Andrônico e Júnias, meus parentes, aí o termo pode ser traduzido meus compatriotas, judeus como eu, da mesma família, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Verso 9: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, também meu amado Stax. Verso 12: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Verso 13: saudai Rufo, eleito no Senhor. Igualmente sua mãe. Olha o valor que essa mulher tinha para Paulo, que também tem sido mãe para mim. Amém. E ele completa dizendo: saudem uns aos outros com esse ósculo. Não que Paulo esteja estabelecendo aqui uma prática de estarem se abraçando o tempo todo. A verdade aqui é que os relacionamentos cristãos devem ser diferentes dos relacionamentos mundanos. Devem ser permeados de amor, de calor, de afeto, de consideração, de respeito, de interesse mútuo, de saber o valor que cada um tem em Cristo. Um é amado, um é eleito, outro é aprovado. Trifena e Trifosa, veja o verbo, elas trabalhavam no Senhor. Trabalhavam no Senhor. A ideia aqui é de que essas irmãs ficaram velhas. São duas irmãs e não tem mais o mesmo vigor que as outras têm. Mas não é por isso que elas não devem ser consideradas ou não devem ser ressaltadas, valorizadas. Saudai a estimada Pérside. Irmãos, nós devemos aprender a enxergar, a reconhecer o valor que cada um de nós temos em Cristo Jesus, de uns para com os outros. Na igreja não existe relacionamentos descartáveis. Não é o fato de que Trifena e Trifosa trabalhavam que elas perderam o valor de irmãs amadas em Cristo Jesus. Conforme já disse, são várias as caracterizações da igreja. Ou na carta de Romanos, fracos, fortes, quem come carne, quem não come, homens e mulheres, solteiros, casados, gente idosa, gente nova. Mas em Cristo nós somos santos, amados, estimados, companheiros, cooperadores, escolhidos. A igreja, irmãos, é caracterizada por relacionamentos saudáveis. Não valorizamos as pessoas pelo que elas têm, nem pelas posições sociais que elas desfrutam, nem pela condição de nobre nascimento, por ser escravo, por ser rico, por ser de família nobre. Uma igreja não é caracterizada por ser rica, pobre. Uma igreja é caracterizada por irmãos santos e amados em Cristo Jesus, que devem ser respeitados, considerados, valorizados, amados, tolerados, suportados, ter paciência, respeitar, amar como Cristo nos amou, perdoar como Deus nos perdoou. O reino de Deus é o reino dos novos relacionamentos. E isso Paulo deixa claro quando escreve Éfeso. Dá uma lista de doutrina, de verdades teológicas, e depois vai trabalhar relacionamentos. Marido, ama sua esposa. Mulher, se submeta ao marido. Pais, não provoquem os filhos a ira. Senhores, não oprimam os escravos, porque vocês têm um Senhor que está acima de vocês, que é Cristo. Relacionamentos. E isso é a epístola que Paulo escreve aos Romanos, a magna epístola teológica que todos amam, que todos querem estudar, que todos querem escrever ela. Em seu último capítulo vai mediar e corrigir
definir as nossas relações pessoais. Amém. A verdade de Cristo deve afetar as nossas relações pessoais. O meu amor à minha esposa, o meu amor aos irmãos, o meu amor aos filhos, a minha capacidade de reconhecer os valores das pessoas, de reconhecer as pessoas pelos que elas são em Cristo e não pelos que ela tem, pelos que ela tem. E Paulo faz tudo isso. É um homem que sabe reconhecer o valor das pessoas. Sabe? Uns são notáveis em sua cooperação, outros são amados, tão queridos. Outros dizem, recebeu como uma mãe. Eu ganhei uma mãe, ganhei outra mãe, com tanta estima com que aquela irmã me trata. E ele sabe reconhecer tudo isso. Cada um tem um valor. Cada um tem um valor. Nós somos muito negativos, irmãos. E as nossas imperfeições, elas saltam demais aos nossos olhos em detrimento daquilo que são mais valorosos. Nós valorizamos muito o que é negativo em detrimento ao que é positivo. Não é possível que não temos nada de bom. E aqui a palavra de Deus nos ensina que devemos motivar aquilo que é bom nas pessoas. Como Priscila e Áquila arriscaram a sua vida em prol de mim. Como fulano cooperou, como fulano me ajudou, como fulano foi isso. E são, irmãos, elogios, são reconhecimentos com base na Bíblia, com critérios bíblicos. Paulo recebe um escravo, está preso. Um escravo está fugindo do seu senhor, de Filemon. Esse escravo é alcançado por Deus em Cristo através da pregação de Paulo. Paulo diz assim: ei, você vai voltar agora para o seu Senhor, e eu vou mandar uma carta. Você vai levar essa carta e entregar a Filemon. Paulo diz: Filemon, receba o seu escravo de volta, porque agora ele é muito mais do que escravo, ele é nosso irmão em Cristo. Amém. Receba ele como você recebeu a mim. E aquele irmão, ou aquele escravo, vai agora desfrutar de um novo relacionamento com o seu Senhor. Não é mais um escravo fujão ou inútil, é um escravo útil. Amém. Que Deus, irmãos, nos ajude. E que esse dinamismo que a igreja aqui está sendo mostrado em Atos, em Romanos capítulo 16, uma igreja que tem recomendação legítima, uma igreja que sabe recomendar, uma igreja que é considerada como uma família, um corpo, não obstante a sua diversidade. Nós não queremos que todos sejam iguais, ou que sejam todos de nobre nascimento. Não, sempre vai haver pobres, ricos, pessoas muito estudadas, pessoas que não têm capacidade mental como alguns têm. Sempre vai haver essa diversidade, essa riqueza. Mas essa riqueza, essa diversidade grande, não deve jamais destruir aquilo que é a unidade no corpo de Cristo, aquilo que é essencial. Amém. Embora diferentes, como somos em Cristo, embora mulheres e homens, somos um em Cristo. E o texto nos chama a atenção para o papel da mulher na igreja, irmãos. O papel da mulher na igreja, como aprendemos, como devemos aprender ou pensar e discutir e rever o papel das irmãs da igreja. Nesse nosso sistema reformado tão machista, e que isolam muitas vezes as irmãs. Mas aqui Paulo está mostrando que as irmãs atuantes, as irmãs trabalhadoras, cooperadoras, ajudadoras. E o texto não mostra que elas foram ordenadas como presbíteras, pastoras. Isso não é da dignidade da mulher, colocando ela num papel que ela não deve ter, ou que ela não deve assumir. Paulo não precisou colocar a mão sobre a cabeça de ninguém para ordenar ninguém. Mas mesmo assim elas estavam lá, recebi uma mãe, recebi uma irmã, uma cooperadora, uma ajudadora, uma mulher amiga.
E Ele não está desrespeitando irmã nenhuma. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos, Senhor, o tanto que precisamos ainda aprender, a ser ensinados, a ser quebrados, a ser corrigidos, ou melhor, Senhor, o tanto que precisamos amar, a fazer as coisas, Senhor, por fazer, ó Deus, lutar, cooperar, movidos pelo amor cristão. Amém, Senhor. Movidos, ó Deus, por essa paixão, por esse afeto, por esse calor, que somente, ó Deus, a graça de Deus em Cristo traz à vida do homem. E a igreja, Senhor, é o reino do respeito, da consideração, do amor, Amém. do verdadeiro valor humano, da verdadeira dignidade humana, Senhor. E nós pedimos a Ti, tem misericórdia de nós. Assim como Paulo, ó Deus, esse homem tão capaz, esse homem tão instruído, tão estudado, mas de um coração tão grande, tão amoroso, ó Deus, nos leva, Senhor, a este mesmo caminho. Que o conhecimento não esfrie a nossa comunhão, os nossos relacionamentos, não esfrie, ó Deus, o nosso amor e interesse ao próximo. Pelo contrário, que toda a verdade que temos tido um privilégio tão grande de aprender, de saber, de conhecer, de ver, de enxergar, essa verdade possa mudar, ó Deus, possa nos levar à verdadeira religião, que é socorrer os pobres, as viúvas, os órfãos. É verdade. Nos leve a uma vida prática, Senhor, na nossa relação com o próximo. Sim, sim. É o que nós em Cristo te rogamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.